Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Esse espaço que é muito bacana, né? Porque além dele permitir eu estar aqui com vocês todos os dias, ele proporciona também que a gente tenha um chat onde a gente conversa ali ao vivo, permite também que vocês mandem os comentários para vocês e às vezes eu faço uma enquete aqui onde eu também consigo entender qual a opinião de vocês sobre determinados assuntos. Hoje eu fiz uma enquete bem despretensiosa perguntando como está sendo esse carnaval de você de 2023 comparado com o de 2022. Você está sentindo alguma mudança? Você percebeu alguma coisa concreta? Evidentemente, todos nós temos nas nossas vidas, né, demandas. A gente tem que pagar contas, nós temos projetos, nós temos que ir ao supermercado, nós temos sonhos. É assim com quase todo mundo no planeta. E essas situações todas, elas estão sempre sofrendo a influência dos estados que nós estamos vivendo, dos países que nós vivemos, das nações, das sociedades que são governadas por homens. Quando esses homens criam muitos problemas para a nossa vida pessoal, nossa vida em sociedade, aí a gente fica com problemas adicionais também. A gente não tem só que prestar atenção nos nossos problemas, mas a gente tem que procurar também se defender contra qualquer tipo de agressão que venha desse Estado contra a gente. E o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi um ataque permanente à nossa sanidade física, à nossa sanidade mental, à nossa condição material, aos nossos direitos sociais e também provocou, ao mesmo tempo, uma corrosão nas nossas relações sociais de uma maneira geral. É uma situação essa, né, que está difícil da gente consertar. Então, diante disso tudo, dá para a gente dizer que, em comparação com os últimos 4 anos, especificamente com o último ano, a sua vida melhorou alguma coisa? Você, psicologicamente, você teve alguma alteração? Você acha que as coisas estão piores do que estavam anteriormente? Ou você está numa situação bem melhor, pelo menos no seu psicológico, no campo da sua sanidade? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões e vou rememorar aqui algumas situações que aconteceram no nosso país que não estão acontecendo mais. E isso por si só já funciona, né, como um estímulo para que a gente se preocupe apenas com as nossas questões no cotidiano e a gente se preocupe também com que o governo do nosso país seja um governo que nos ajude também, ajude que o nosso povo tenha o seu desejo de busca pela felicidade mais próximo, né? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre algumas situações que vocês não estão sendo informados pelos grandes veículos de comunicação, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora a se inscrever, você que é muito bem-vindo, venha fazer parte aqui do nosso portal. Conheça também o nosso chat, que eu abro todos os dias aqui entre 5 horas e 5 e meia. Você vai interagir com muita gente interessante, muita gente bacana. Dê o seu joinha, porque é muito importante. Compartilhe os nossos vídeos. Eu vou começar a fazer uma campanha aqui com vocês para vocês conseguirem mais inscritos aqui para o nosso portal, né? Não basta só, às vezes, a pessoa dar uma passada aqui. É legal a pessoa se inscrever, porque ela ajuda a gente a chegar também a mais pessoas, né? É como o algoritmo aqui do YouTube enxerga essa coisa. Pois bem, vocês todos aqui são muito bem-vindos. Não esqueçam de mandar os comentários de vocês. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional aqui para você ficar mais próximo aqui das nossas atividades, tá bom? Então, vamos lá aos temas de hoje. Bom, eu fiz a enquete mais cedo, ela nesse instante que eu estou conversando com você, já tem 5.400 pessoas que responderam, bastante gente, né? A pergunta foi, em relação ao carnaval do ano passado, houve mudança em seu ânimo para esse ano e o futuro do Brasil? Aí as alternativas foram, sim, nos livramos de Bolsonaro e isso tornou a vida mais leve, né? Eu coloquei, ficou um erro ali, mas enfim, as pessoas entenderam. 67% das pessoas que responderam essa enquete disseram isso, né? Que ter se livrado dessa criatura já deu uma aliviada, né, no nosso astral muito grande, né? Não foi pouca coisa, porque percebam só, o fato do Bolsonaro ter saído do poder, isso também enfraqueceu, né, o discurso dessa insanidade toda que a gente via por todos os lados, que estava empoderada, né? A gente tinha uma espécie de ignorância e ostentação, de burrice e ostentação. O cara era ignorante, virulento, grosso, ou a mulher também, e eles tinham esse comportamento assim destemido, eles achavam que isso era bacana, que isso era um direito, eles estavam exercendo a liberdade, enfim, numa deformação completa do tecido social que o nosso país, das nossas relações de uma maneira geral. Bom, na enquete, 3% responderam que não, está tudo igualzinho ao ano passado. E 30% responderam, vai melhorar quando todos forem para a cadeia. Sim, aí a gente fecha um círculo, né?
porque um círculo e um ciclo também, porque todas as pessoas que fizeram mal a todos nós vão para a cadeia e aí sim a gente fica muito mais tranquilo. Mas só o fato deles já não estarem mais atazanando a nossa realidade concreta já foi um ganho muito grande para a nossa tranquilidade espiritual, né? Se a gente pegar o carnaval de 2021, a gente vai ver notícias como essa aqui. Folia salgada. Bolsonaro gastou R$1.800.000 no carnaval de 2021. Em meio ao avanço da Covid-19, o presidente resolveu passar o feriado em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. Gente, era um mundaréu de seguranças e tome cartão corporativo para um lado, tome cartão corporativo para o outro, passeio para um lado, passeio para o outro. Tudo isso pago por nós e, evidentemente, ele não estava descansando. Ele estava fazendo ali campanha eleitoral já antecipada com o dinheiro do povo brasileiro, né? E no ano seguinte a coisa se repetiu. Depois de ter sido alertado que estávamos de olho na gastança, mas mesmo assim ele gastou muito dinheiro. Folga de carnaval de Bolsonaro em São Paulo custou R$783 mil aos cofres públicos. E nesse instante, gente, nesse carnaval, né, de 2022, você além de estar vendo as coisas do cotidiano, você que estava acompanhando o noticiário, você via a figura gastando o dinheiro do povo brasileiro com uma crise que nós passamos violenta e ele se divertindo. E aí a atual esposa dele, a 03, ainda diz que ele está nos Estados Unidos para descansar, né? Porque ele trabalhou muito. Vai para o inferno, né? Vai ser cínica assim, lá na tonga da mironga do Cabuletê. Pois bem. E a gente pega várias notícias dizendo o quão foi irregular esse gasto de dinheiro do Bolsonaro, porque tem um detalhe, tá? O presidente da República ele não tem férias formais, né? Mas ele pode pedir um afastamento e transmitir o cargo para o vice-presidente. Para isso que o vice-presidente serve, para substituir o presidente quando ele, por alguma razão, não estiver ocupando o mandato, estiver ocupando o cargo ali. Mas o Bolsonaro ele tinha muita desconfiança do Mourão. Então o que ele fazia? Ele ficava gastando dinheiro público, recebia o salário dele, os seguranças todos que já recebem um salário, recebiam diárias adicionais, todo mundo se locupletando numa teta infindável. Ele gastando como se não houvesse amanhã. Só que o amanhã chegou, o amanhã está ficando cada vez mais complicado para essa criatura. Então ele passou o tempo todo gastando dinheiro do povo brasileiro com essas situações aqui. Se você pegar alguns vídeos, só para rememorar, a disfarçatez era muito grande, né, gente? O povo brasileiro estava morrendo nas enfermarias, as pessoas estavam sofrendo pra caramba, e os grandes veículos de comunicação nunca alertavam a sociedade brasileira desse tipo de deformação. Passava-se a matéria, às vezes nem passavam também, né? Porque isso era para o povo estar sendo alertado. Gente, será que é necessário você ser cientista político para você perceber que isso não está certo, não é ético, você gastar dinheiro público para ficar chafurdando, né, no dinheiro da nação enquanto o povo está morrendo? Então, todos nós aqui que estamos no nosso portal, nós temos a consciência de que o Bolsonaro foi um responsável crucial, um responsável direto por esse morticínio aqui no nosso país. Mas uma parcela da população não tem essa informação porque eles não tiveram esse senso crítico despertado pelos grandes veículos, que, como eu gosto sempre de salientar, fizeram essa cobertura do mandato de Bolsonaro de uma forma totalmente superficial, porque manter essa criatura à frente do nosso poder, do poder do nosso país, garantia Paulo Guedes, garantia o Roberto Campos Neto do Banco Central, todos eles operando para que o poder, né, econômico, os grandes especuladores ganhassem muito dinheiro e os veículos de comunicação atrelados a esses grupos fossem sócios e também ganhassem ali uma beirada desse modelo econômico aqui no nosso país. Então a gente via cenas como essas aqui, né? Bolsonaro indo para um lado, indo para o outro, né? E que se dane o mundo, né? Não havia amanhã. E gastando dinheiro como numa desfaçatez absoluta. Se você der uma pesquisada hoje, gente, na internet, vocês não vão saber por onde anda o presidente Lula. O presidente Lula está tendo a postura em relação ao Bolsonaro totalmente discreta, né? Não está tendo motociata, carreata, não está tendo absolutamente... E o que o presidente Lula está fazendo? Aquilo que o homem público tem que fazer. De fato, ele não está fazendo nenhum favor, né? Ele está tendo respeito ali com a liturgia que o cargo exige, com a responsabilidade que o chefe da nação tem que ter, numa nação que está em crises sucessivas. Mas a gente teve ali um irresponsável, um criminoso, uma pessoa que a gente não tem que ter receio de dizer que foi um assassino, porque ele foi consciente.
em relação a tudo que estava acontecendo. E agora a gente está diante dessa patifaria dele de ficar preocupado de vazamento sobre se ele tomou vacina ou se ele não tomou vacina. Gente, no final da história, isso acaba sendo até uma situação supérflua, né? Porque o principal, que foi a ação criminosa dele contra o Brasil, de estimular a aglomeração, de atacar a vacina, de atacar a máscara, atacar a ciência, isso tudo não foi reverberado de uma forma efetiva pelos grandes meios de comunicação, gente. Nós tivemos uma redução de vacinação infantil no nosso país, isso não foi fenômeno do acaso. Isso teve uma ação humana do administrador público que teve esse comportamento criminoso e por isso que 30% da nossa enquete entende que nós vamos ter alguma paz aqui no Brasil, de fato, quando essa gente for para a cadeia. E é isso que deve acontecer quando todos esses processos forem reacendidos, né, com a saída do senhor Augusto Aras. Existem muitas pessoas aí que acreditam que isso vai ser difícil, olha, mas nós temos alguns caminhos aí que já estão desenhados, tá? Primeiro as condenações na Justiça Eleitoral, as condenações civis, e todas elas se farão com uma série de elementos que vão proporcionar ao Bolsonaro ser responsabilizado criminalmente, embora o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo estejam funcionando na Procuradoria-Geral da República, não como defensores da sociedade, como a Constituição determina, mas como aliados, como capachos, como cúmplices ou advogados do criminoso que deixou o poder no nosso país de ter feito esse deboche com a cara do povo brasileiro e ter proporcionado tantas mortes e tantos sofrimentos. Diante de tudo isso, gente, a gente pode dizer que o nosso carnaval, as nossas férias desses dias, né, elas estão muito melhores, porque mais mal, concretamente, contra o povo brasileiro, essas criaturas não vão fazer durante os próximos 4 anos. E durante os próximos 4 anos nós temos que pavimentar os caminhos, sim, para eles irem para a cadeia, que é o lugar que criminosos merecem estar. Então, né? Então, gente, diante de tudo isso, a gente pode concluir que o carnaval nosso está muito melhor, né? A situação do nosso país está com perspectivas muito diferentes daquelas que a gente tinha o ano passado. Se você não gosta de carnaval, pelo menos você vai ficar recolhido, mas você saberá que não tem um facínora atacando o Estado brasileiro, a nossa sanidade mental, a sociedade brasileira. Isso já é muita coisa, né? E você vai ficar preocupado com seus problemas particulares, as questões da sua família, as suas contas, e vida que segue. Vamos agora prestar atenção no novo governo e cobrar do novo governo que faça as coisas que melhorem mais ainda as nossas vidas, que pelo menos não nos atrapalhe, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e vamos sair curtir esses dias de carnaval com essa verdade, né? A gente se livrou de um grande bode fedorento. Até o nosso próximo encontro. Tchau.